Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu vou falar aqui com o Luiz Martins, que é gestor da Coinex Asset. Um papo muito interessante e eu vou chamar a atenção para um ponto importante aqui da conversa, que é um ponto onde ele explica a estratégia de investimento do fundo dele. Quais são os grandes pilares que ele segue, qual que é a estratégia de cada pilar. Acho que tem um aprendizado muito grande ali para todo mundo que faz gestão de ativos, e não só profissionalmente, para a gente também, que tem que gerenciar o nosso dinheiro e que vai investir num banco, numa cripto, numa moeda ou qualquer coisa que seja. Acho que o processo que ele colocou ali, ele descreveu muito bem, acho que vale a pena para todo mundo olhar com muita atenção e até fazer anotação para que você faça esse processo sempre. Gestão de recursos, no final das contas, é um processo, né? Como eu até falo com ele um pouco no começo, a gente não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou comprar Bitcoin. Não, né? Tem um processo de ali por que você vai comprar, como é que você vai fazer, o que você acha do ativo, como é que o ativo, se ele é seguro ou não, como é que ele enquadra dentro da tua carteira. Processo muito, não diria complexo, mas é um processo muito trabalhoso até, e que o Luiz explica muito bem como ele faz, e acho que vale aí de aprendizado para todo mundo. Além disso, a gente falou sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre Solana, sobre CBDC, sobre stablecoin, sobre muita coisa aí que está acontecendo no mundo de inovação. Ele é um cara que só faz isso, ele faz gestão de cripto e gestão no fundo cripto e está estudando isso aí 24/7. Ele trabalha com isso 24/7 e tem muito aprendizado e uma forma de explicar e de trazer para a gente isso aí que eu achei muito legal. Tá bom? Então, com vocês, Luiz Martins. Olá, Luiz, tudo bom? Tudo bom, meu caro, você? Tudo ótimo. Luiz, primeiro é um prazer te ter aqui, a gente está em um grupo ali bastante ativo, até eu vejo você conversando bastante, a gente fala bastante, discute bastante sobre o mercado, cripto, e não só cripto, mas também os impactos no mercado tradicional em cripto, né? Acho que é uma coisa bem legal. Mas antes de começar, eu gostaria de que você se apresentasse e sobre um ângulo, né? Além de falar um pouquinho da tua história, o ângulo de como é que você entrou em cripto. Perfeito. Primeiramente, Gustavo, prazer enorme estar com você. Como você disse, a gente tem vários contatos e grupos em comuns, né? E, cara, em todas as nossas discussões que a gente já teve, você se mostrou uma pessoa totalmente fora da curva. Então, prazer enorme estar aqui também. Cara, eu tenho uma sensação que, assim como muitos, né, que vieram para cripto há mais tempo atrás, principalmente quando a indústria era muito pequena, essas pessoas vieram ou por um vamos dizer, de ideologia mesmo, né? E também por ter uma base, algum tipo de formação tecnológica e associada a uma busca de inovação, disrupção. E eu acho que eu acabei vindo pelo mesmo caminho. Eu sou formado em ciência da computação e atuei diversos anos na área. Mas eu sempre estudei, operei, acompanhei o mercado financeiro de uma forma individual para mim mesmo. E aí, por volta de 2013, 2014, um grande amigo meu, ele começou a se envolver em cripto, começou a minerar Bitcoin e falava muito sobre o assunto. E eu comecei a estudar um pouquinho mais de cripto e da blockchain. Mas foi só em 2017 que eu larguei minha profissão completamente. Eu tenho mestrado em ciência da computação, atuei vários anos coordenando parte de telecom no Brasil inteiro. E eu acabei largando minha profissão, meu emprego, para me dedicar exclusivamente à indústria de cripto. E muito mais do que o Bitcoin em si, né? O meu foco ali era como a tecnologia da blockchain podia ser disruptivo para o mercado financeiro. E aí foi quando a gente fundou, em 2017, uma fintech, que o foco dela era o desenvolvimento de soluções financeiras em blockchain. A gente era especializado em desenvolver serviços financeiros em blockchain. E aí, em 2017, como eu disse, quando o mercado ainda era muito pequeno, pouco visado, a gente até brincava que era no Oceano Azul ainda, né? A gente já tinha uma operação com uma conta digital, mas ainda nem se falava de conta digital. A gente tinha uma conta digital 100% cripto, Gustavo. A gente utilizava a Ledger da XRP para poder fazer toda a parte de tokenização dos nossos ativos. Então, nem se falava de tokenização ainda, não existia uma stablecoin brasileira. A única stablecoin do mercado era o USDT, com toda a penumbra lá dela da época. E a gente já tinha criado uma rede de permuta, de pagamentos, onde vendedores e compradores podiam trocar ou realizar pagamentos, permutas entre si, com baixo custo, alta escalabilidade, de uma forma totalmente agnóstica ao ativo em si. Então, por exemplo, se alguém quisesse pegar uma corrida de táxi, a gente já tinha isso já em aplicativos de táxi aqui em Belo Horizonte e outras redes de comércio, você podia pagar o taxista com Bitcoin, e o taxista receber em real, se ele nunca tomar consciência de como você pagou, e você nem tomar consciência de como ele recebeu, e a nossa rede, utilizando a tecnologia da XRP, da Ledger, iria encontrar o melhor caminho para poder fazer essa transação acontecer. Se ele não tivesse interesse no ativo,
A gente ia procurar, por exemplo, alguém na rede que tinha Ethereum, ia querer Bitcoin por Ethereum, alguém que queria trocar Ethereum por XRP, XRP por real, tokenizado. E a gente ia encontrar um menor caminho de menor custo para essa transação ocorrer. E esse mesmo cara que recebeu esse real digital, tokenizado, poderia, por exemplo, dormir numa rede de hotéis na Argentina, que também chegamos a ter como cliente, e realizar o pagamento em real e a rede receber a empresa argentina, desde que a gente tivesse um caminho de liquidez na nossa rede. E isso nós estamos falando, cara, em 2017, quando ainda nem tínhamos conceito de conta digital e tokenização no país. A gente foi lá para o Vale do Silício com essa solução, ficamos lá um mês, na Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo, voltamos aqui para o país, mas quando a gente voltou, veio uma onda forte de conta digital no país. Foi a época que os grandes bancos, Santander, HSBC, todo mundo começou a pôr sua máquina de pagamento própria, né? PagSeguro e soluções de conta digital. E aí, infelizmente, esse oceano nosso acabou virando um oceano vermelho, porque o custo de aquisição desse pessoal de cliente era baixíssimo. Eles já tinham uma base gigante, eles já tinham um cliente dentro da base deles, e eles começaram a ter custo de recebimento, praxe de recebimento de cartão, por exemplo, D+1, D+2, o nosso era D+30. A gente precisava viver ainda das taxas, eles começaram a colocar baixa taxa, taxas baixíssimas, né, no cartão, e virou impossível competir. A verdade é essa. O oceano nosso azul não era mais azul, e para uma startup pequena e sem muito recurso, apesar de até hoje eu não conhecer uma solução parecida com a nossa, em termos de ser 100% cripto, ficou muito difícil. A gente chegou a ter, por exemplo, integração nas maquininhas de cartão em 2017, com o QR Code, para você pagar, através de adquirente parceiro nosso, com Bitcoin nas maquininhas de cartão, em 2017. A gente estava muito à frente do tempo. Mas não tivemos, assim, investimento ou uma quantidade de recursos para poder comprar essa briga quando veio esses grandes bancões. E a gente decidiu unir. Pode falar, meu cara. Não, eu acho que você cita um ponto interessante, que essa parte, sempre que a gente fala de inovação tem um pouco de inovação e um pouco de timing também. Lógico. Assim, porque era uma solução que, tecnologicamente, pelo que você está escrevendo, é espetacular, muito boa, muito à frente do tempo. Sim. Só que vocês não conseguiram escalar na velocidade que era necessário, né? Se vocês tivessem escalado, provavelmente ia ter o gigante, né, do mundo ia hoje. Ia ser um gigante meio de pagamento hoje, que era a nossa visão. Só que, na ocasião, a gente pegou um time muito ruim em relação à febre de contas digitais que veio, e a gente não tinha condições de entrar numa briga dessa. Era briga de cachorro grande, né? Mas faz parte, isso trouxe para a gente um aprendizado muito grande, que nos levou a um outro caminho, outra vertente. Que a gente decidiu unir tudo que a gente desenvolveu em tecnologia de cripto. A gente era um time, vamos falar 50% da empresa, sócios, inclusive, eram de base tecnológica, ciência de computação. Então, a gente uniu toda a parte de tecnologia que a gente desenvolveu nessa primeira empresa, o nosso conhecimento em tecnologia, a nossa paixão pelo mercado financeiro, que a gente atuava de forma independente, para ir oferecer no mercado um produto diferenciado que unisse tecnologia e finanças, para aí sim oferecer uma gestão profissional e focado, por exemplo, em acumular bitcoins, em dar experiência ao ecossistema cripto para os nossos clientes, por assim dizer. E aí foi vários anos para estruturar a operação, validar a tese, que nos últimos 3, 4 anos bateu o buy and hold em relação ao Bitcoin, e todo o regulatório necessário, aí, que foi um caminhar bem longo para estar de acordo com todos os órgãos regulatórios, administrador, ANBIMA, CVM, e isso é um pouquinho da minha história. Eu vim de computação, cheguei em cripto pela tecnologia, cheguei a desenvolver algumas soluções financeiras em cripto, e depois passamos realmente porque a gente tinha paixão, que era mercado financeiro e tecnologia. Tá bom. E aí a Coinext, conta um pouquinho para a gente o que é a Coinext, o que vocês fazem hoje? Hoje a Coinext, na verdade, ela é uma corretora, né? Ela está entre as 4 maiores corretoras do país de ativos digitais, tem uma base de mais de 200 ou 300 mil clientes. Mas uma coisa importante de citar é que a Coinext Asset é totalmente independente da Coinext Corretora. Então, por exemplo, eu estou na Coinext Asset, que é uma entidade, né, totalmente segregada da Coinext Corretora. E por que a Coinext? Aí vem um pouco dessa minha história. Desde 2016, quando eu me voltei para o mercado cripto, e principalmente quando a gente voltou para essas soluções de, vamos falar, fazer uma gestão de carteiras administradas em cripto, quando a primeira empresa a gente viu que era hora de pivotar ela, para assim dizer, acabar ela, começar uma nova iniciativa, pelo time, eu operava muito no mercado brasileiro. Eu cheguei a ser um dos maiores volumes, operando assim, de forma individualizada, em algumas das grandes corretoras do país, Bitcoin Trade, Coinext, e na própria Coinext eu era um operador muito frequente. E aí acabamos trazendo muita proximidade com todos da casa ali. E até pelo volume que eu gerava e também pelo fato de eu sempre estar presente no dia a dia deles. E essa proximidade veio evoluindo em conversas, eles estavam indo para uma parte regulatória, eles veem muito valor nessa parte de ter uma asset, de ter
está conectado na economia de cripto muito mais como uma corretora em si, né, que hoje, querendo ou não, também está virando uma commodity, questão de corretora, de corretagem. Então, era um caminho natural para eles. Eles já tinham essa estrutura legal bastante avançada, vamos dizer, o regulatório, as licenças da CVM, a BIMA, e a gente já tinha o know-how tecnológico, conhecimento de mercado cripto, para poder oferecer toda essa experiência ao ecossistema dos nossos usuários, para fazer a gestão, a operação em si. Então, a gente acabou unindo as forças aí para seguir com a Connect Asset. Tá bom. Isso foi quando, Luiz? A Connect Asset, na verdade, ela teve todas as homologações de licença, apesar de a gente ter uma tese que a gente roda 3, 4 anos de validade aí, no ano passado. Foi, inclusive, as licenças saíram, por curiosidade, no dia do Bitcoin Pizza, no Pizza Day. A CVM emitiu a licença da nossa operação no mesmo dia do Pizza Day. É até um fato bem icônico aí para a gente, sabe? Que marcou muito a ocasião para a gente. E, a partir daí, com as licenças, a gente teve um showzinho para construir junto com o administrador, até porque cripto é muita inovação, depois a gente entra um pouquinho nisso, mas a nossa tese de operação envolve derivativos, opções, um pouco do mercado futuro, e aqui no mercado brasileiro, principalmente, um fundo com as características em cripto é uma coisa diferenciada, singular, porque não existe muitos. Então, foi um trabalho muito de 4 mãos com o regulador, para poder não só ter toda a estrutura de segurança, compliance adequada, mas também abrir as contas nas corretoras necessárias. Então, foram aí 6 meses entre a abertura e os credenciamentos nossos, até a gente conseguir realmente, neste ano, estar com a estratégia nossa 100% operacional. Tá bom. E aí a estrutura que vocês têm é um fundo, é aquela estrutura clássica, tem um fundo no Brasil, um fundo no exterior, um investe no outro ou não? É tudo no Brasil? Como é que é essa estrutura aí? Hoje a estrutura nossa é um fundo brasileiro, até uns poucos que está aí dentro da 555, né, da regulamentação da CVM 555. E a gente tem um fundo no Brasil, que é um fundo multimercado, e a gente investe, através desse fundo, no exterior, principalmente nas corretoras, né, reguladas de cripto. Tá bom, mas a gente não tem um fundo offshore, um fundo lá fora, que é o brasileiro é o feeder do fundo lá fora, e compra cotas do fundo lá fora. Não, a gente tem um fundo brasileiro, o fundo brasileiro faz câmbio lá para fora, nas corretoras que são reguladas, e a gente faz toda a gestão de ativos nessas corretoras junto com o nosso administrador. Entender. Então toda a custódia dos ativos está no fundo, debaixo do Fundo do Brasil, ou de algum custodiante que ele determinou que seria, né? Isso, exatamente. O nosso administrador permite apenas algumas entidades reguladas, né? Lá fora, por exemplo, Kraken, Coinbase, a própria Deribit agora que teve uma licença em Dubai, uma vara de operação em Dubai, e ele é o responsável pela custódia dos nossos ativos. Entendi. Conta um pouquinho sobre a tese de investimento desse fundo, Luiz. A gente discute bastante nos grupos e eu vejo que tem ali um pouco de direcional mesmo, de compra de ativos, de inovação, vamos dizer assim, de modo geral, e tem muita coisa também de, como você já adiantou, de arbitragens, de derivativos, etc. Qual que é a principal tese do fundo hoje? Vamos lá, cara. Acho que talvez a gente possa voltar um pouco para trás nessa fita, Gustavo, e falar um pouquinho do porquê de gestão ativa ou passiva, porque o fundo é um fundo que é focado em gestão ativa, e aí é importante a gente entender um pouquinho dessa diferença para contextualizar um pouco do fundo em si, da sua tese. Primeiro ponto é, não tem uma resposta de gestão passiva ou ativa, né? Isso depende muito do perfil de risco do próprio investidor, do que ele quer expor ao seu patrimônio, do horizonte temporal dele, se ele tem uma fonte de renda ou não, para poder correr um risco maior ou não, alocar um percentual maior ou não do seu patrimônio. Acho que esse primeiro quesito é muito pessoal em relação a uma dotagem de uma postura ativa ou passiva. Mas, de qualquer forma, por exemplo, ao meu ver, qualquer iniciativa que seja bem estruturada, que compromisso, é válido para o mercado de cripto hoje. É uma forma de educar e expor as pessoas ao ecossistema. E o mercado é muito grande para as duas formas coexistir. Mas até pela natureza, vamos dizer assim, pública, inerentemente pública da blockchain, né? No caso das blockchains, os maiores ativos que a gente tem aí, disponibilidade do mercado, a blockchain é um livro de registro público, aberto, todos têm acesso. Saber ler aqueles dados que estão lá, aqueles dados crus, e derivar informações de valor a partir dele, e a gente usa tecnologia para isso, ou seja, a leitura da parte on-chain do mercado cripto, é um grande diferencial em relação a você ter um alfa em uma gestão, e tá tudo ali, cara, tá tudo ali na blockchain, é só saber abrir, extrair aqueles dados e ter acesso a todos. Então, por que primeiro a gente escolheu o mercado de cripto? É exatamente por isso. Se a gente fosse para o mercado tradicional é uma briga de cachorro grande. A gente tem acesso a informações que são mais privilegiadas, a gente tem essas grandes gestoras como o terminal da Bloomberg,
com um colocante na bolsa, com baixa latência, e o custo de entrada nesse mercado é muito mais alto. Quando a gente fala de cripto, além da gente ter o DNA de cripto nas nossas próprias pessoas, nos próprios indivíduos, vivemos cripto há mais de 5, 6, 7 anos, a Coinext também tem o DNA cripto na sua essência, é uma corretora de cripto, a quarta maior do país, e nós estamos falando de um mercado que as informações estão ali, cara. Não existe um diferencial competitivo para quem, vamos falar, tem um recurso financeiro maior. Se você souber ir lá na blockchain e extrair aquelas informações de valor e gerar dados a partir daquilo, né? Realmente Deixa diferencial. eu endereçar um pouco esse ponto, Luiz, que acho que é um ponto importante de blockchain, cara. Porque quando a gente fala assim, é tudo público, transparente, é mais fácil, mas ao mesmo tempo, para quem, vamos assim, você vai pegar alguém que queira fazer uma posição muito grande, é difícil o cara se esconder, né? Então, assim, até tem jeito, etc., mas não é um negócio tão fácil e que, obviamente, acaba levando a coisas como front-running, esse tipo de coisa, à medida que o cara começa a entrar. Então, assim, eu diria assim, quando você é pequeno e está lá debaixo do radar, é ótimo, você tem toda a informação. Mas, de determinado nível para cima, esse negócio começa a ficar mais difícil. Como é que é a tua visão sobre isso? Cara, concordo com você, mas, de novo, quem é grande opera da mesma forma no mercado tradicional. O cara vai fazer compras em níveis de liquidez chave do mercado, vai fazer as compras via TWAP, né, que é aquela compra programática no tempo, no nível de suporte do preço. Até por isso você vê a estrutura que o Bitcoin e o próprio cripto sobe, vai de novo no suporte, retesta de novo no suporte, antes de explodir. Ali é um grande institucional realizando a compra. É aí que está realmente o diferencial da gestão ativa, porque através de uma gestão ativa e diária, olhar assim, atenta a cripto 24/7, a gente consegue extrair, até pelo fato, de novo, da natureza pública dessas blockchains, a gente consegue extrair esse tipo de informação do mercado. Se tem um grande player, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu ia dar lá na frente falando da tese, mas vou te dar um exemplo claro. Se você vê o número de contratos futuros sendo aberto cada vez mais, se você vê um parâmetro chamado CVD, que é o volume cumulativo de delta, que é a ordem de agressão ao mercado, mais um se for compra, menos um se for venda, crescendo. Por exemplo, na verdade, vamos dar um exemplo contrário, diminuindo. Ou seja, está tendo muita agressão de venda no mercado. Open interest subindo, número de contratos futuros sendo abertos. Você vê o fund rate diminuindo, ou seja, são posições claramente de short que estão sendo abertas no mercado. Se o mercado ali tiver um movimento de exaustão, de absorção, o preço vai subir. É ali que eu vou me posicionar, é ali que eu vou fazer uma estrutura de derivativos para me expor a alta, ou dosar o nível meu de risco ao mercado. E isso é uma gestão ativa que permite. Então, aí é o primeiro diferencial da gestão ativa para a gestão passiva. É que o mercado de cripto é muito dinâmico, ele é muito volátil, e você saber extrair, seja da parte on-chain, ou seja através de agregadores de volume em todas as exchanges, porque, de novo, quando você está falando de mercado tradicional, você tem uma B3, uma bolsa centralizada, onde você tem a leitura de dados todas delas. Agora, quando nós estamos falando de cripto, são centenas de exchanges centralizadas, a gente tem centralizadas também, a gente tem que saber agregar essas informações e saber, por exemplo, ler um fluxo, que um fluxo de compra na Coinbase é totalmente um fluxo diferente de fluxo de compra na Bybit e Binance. Ali é o varejo comprando, a Coinbase é o institucional comprando. Então, você saber interpretar essas diferenças é o que gera uma vantagem financeira no mercado cripto. E isso vem de uma gestão ativa 24/7, até pelo dinamismo próprio de cripto, né, Gustavo? Tá bom. Então, assim... Oi, desculpa, por favor. Não, segue aí, desculpa, eu te cortei. Na verdade, eu ia te falar que, assim, e por fim, cara, o que é a minha visão, assim, de cripto, né, que eu acho que é importante para uma gestão ativa. Se você pegasse o ciclo passado, brincadeiras à parte, você podia pegar um dardo, jogar lá no CoinMarketCap em algum altcoin, você viu que não valorizou ainda, e esperar que no final do bull run você ia ter uma grande valorização do Bitcoin. Literalmente, cara, você escolhia a altcoin que você quisesse, que não tivesse um volume entrando ainda, jogava um dardo, esperava valorizar. E se ela valorizasse, você já pulava para a próxima. Era tão fácil quanto isso. E hoje, isso não é mais verdade. Por quê? Primeiro, a visibilidade que o Bitcoin tomou. Nós estamos falando que com a entrada de ETFs, o fluxo de capital que veio, toda essa visibilidade que trouxe os ETFs ao Bitcoin, você se expor aos altcoins é um risco muito maior hoje do que no passado. O risco, eu digo, não é de perda, é um risco de oportunidade, porque o grande foco está no Bitcoin. Segundo, deixa eu só um passo antes, talvez, assim, o que você, altcoin para você é tudo que não é Bitcoin? Tudo que não é Bitcoin é Ethereum, vamos falar. Tá bom. Só para definir, tem uma característica própria. Tem uma definição, né? Ethereum tem uma classe própria para ele, eu acredito ainda. Mas, de uma forma geral, hoje tem inúmeras quantidades de altcoins, cada dia uma nova sendo criada,
E mais difícil ainda, cara, do que você fazer uma seleção de ativos dentro dessas gama de altcoins, que agora a atenção está diluída entre todas elas, é que os fundamentos, por mais que você tenha uma boa tecnologia, bons fundamentos, isso não reflete necessariamente no preço hoje. Hoje a questão de narrativas é muito mais forte do que o fundamento e a tecnologia por trás dessas altcoins, até pela grande capilaridade dela. Então, você saber ter um processo de due diligence, um processo de escolher esses bons ativos, saber quais devem entrar e sair do sua cesta e por quê, hoje faz toda a diferença. E, de novo, uma gestão ativa é muito mais focada nisso do que uma passiva que vai fazer um rebalanceamento de portfólio pelas 30 maiores, por exemplo, a cada 3 meses. Então, acho que aí é o primeiro grande diferencial de gestão ativa e passiva. E aí, entrando, Gustavo, assim, que você falou da nossa tese de investimento, né? Nós temos hoje 4 grandes pilares que norteiam a nossa tese de investimento. E aí, você até falou das nossas conversas no grupo, o fundo, na verdade, é o fundo long, é um fundo exposto, direcional para a alta do Bitcoin mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma tese fundamentalista que norteia o fundo, que esse mercado, esse ecossistema cripto tem muito a crescer ainda. Enquanto não mudar nossa tese fundamentalista, a gente quer expor o nosso cotista, o nosso cliente, a todo o potencial de alta desse ecossistema. É como se fosse comprar, por exemplo, o Bitcoin por conta própria no buy and hold, mas ele está optando por uma gestão ativa, quer continuar tendo exposição à cripto. Eu não quero o cliente que é especulativo, que está entrando para ter alto rendimento para amanhã. Eu quero o cliente que enxerga esse mercado com potencial de longo prazo, que tem uma preferência temporal de longo prazo, um horizonte de investimento de longo prazo, e quer sim estar exposto a esse ecossistema, pelo fato dele ser um ecossistema disruptivo, inovador, com alto potencial de retorno a longo prazo. Vamos pegar aí, qualquer um que comprou Bitcoin de 2 anos para cá está no lucro. Qualquer um que fez um DCA em 1 ano está no lucro. Então, a gente quer esse tipo de cliente que tem essa visão de longo prazo, mas que tem uma experiência que seja um drawdown, vamos falar, uma perda máxima pela nossa gestão ativa, menor do que se expor ao buy and hold, e aproveitar dessa volatilidade do mercado cripto para acumular bitcoins mesmo, para se expor ao ecossistema cripto de uma maneira melhor que o buy and hold, e não o cara que está simplesmente especulando. Então, o primeiro grande critério nosso é a diversificação. A gente busca dar exposição a todo o ecossistema cripto, desde que dentro do aspecto regulatório, para os nossos cotistas. Então, é uma cesta de altcoins, de ativos, hoje tem mais de 32 ativos nessa cesta, todos com potencial perene de valorização de longo prazo. Então, você também não vai me ver colocando, mesmo disponível nas entidades que são reguladas, que a gente opera, meme coins. Por quê? Uma Pepcoin da vida, um Dog Wi-Fi Hatch ou qualquer outro. Porque apesar dos caracteres de valorização de 100 vezes que esse tipo de ativo tem, a gente sabe traquear isso para poder talvez se expor a esse tipo de ativo, eles não estão dentro da nossa tese, que é uma gestão, que é acumular, né, ativos com potencial de valorização de longo prazo e perenes. Exemplo, no mercado tradicional, uma analogia, eu poderia estar comprando, anos atrás, como foi uma boa compra, ações do varejo, Magazine Luiza, quanto subiu em tempos atrás. Mas hoje, elas provaram que não são empresas perenes. Americanas de recuperação judicial, ontem saiu uma notícia da Casa Bahia, recuperação judicial. Então, não são ações, por exemplo, que iriam entrar no portfólio perene, e que também não são ativos meio coisas que entram no meu portfólio. Exemplo, contrário, uma Vale do Rio Doce. Uma ação que, mesmo sofrendo aí durante o tempo e com uma desvalorização no curto prazo recente, é uma ação perene. Ela sempre vai ter uma sustentabilidade, ela sempre vai estar aí. Ela é uma mineração, minério de ferro, commodity. Então, é uma ação que faz parte da minha cesta. Então, primeiro, uma cesta de diversificação com potencial de longo prazo, sem capital especulativo. É o cara que realmente quer estar exposto a cripto, visando longo prazo e não curto. E aí o segundo pilar, que é mais importante também do que a valorização, talvez, é a segurança. A gente vem de um time tecnológico, então a gente faz toda essa parte de auditoria de smart contracts, de auditoria de exchanges, de verificar realmente a parte de compliance, de risco de contraparte, de custódia profissional, utilizando MPC e as entidades que nosso regulador, nosso administrador permite. Então, toda a parte de segurança, por quê? Porque a gente não quer expor os nossos clientes a risco, até porque o investimento é de longo prazo. E aí, tudo bem, esse ativo passou dentro da nossa análise da cesta e da segurança, a gente vai fazer um pilar agora de análise, o terceiro pilar, que vai entrar a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista é o coração da tese, onde que a gente vai olhar o time, a qualidade do código desenvolvido. Eu chego a entrar realmente no código, no GitHub ali do projeto, para verificar como está a entrega do código, como está o desenvolvimento do projeto, se o código está escrito com qualidade, se tem tido entregas recorrentes, se estão atendendo a roadmap, como está a comunidade, a hype. A gente tem um questionário de due diligence com mais de 146 perguntas em 14 categorias,
para poder falar o que entra ou não na nossa cesta. Então, eu vou te responder, por exemplo, qual é o risco intrínseco do protocolo, qual que é o risco do time, o time é anônimo ou não é, como que está o tokenomics, aquele ativo está distribuído na mão de poucos holders, que pode dumpar rapidamente no mercado aquele ativo, ou está distribuído na comunidade, nos pools de liquidez, e o time não detém a maior parte dos ativos. Como está o locking, investe a longo prazo daquele ativo. Como que é o yield? Ele é inflacionário ou deflacionário? Porque se ele é inflacionário e está me dando 60% de rendimento, cara, quem está com muito capital nessas pools vai pegar esse lucro, vai desovar e o mercado vai cair. Isso é fato. Eu não vou entrar nesse topo, provavelmente, no curto prazo, no lançamento dele. O risco, por exemplo, exógeno, até isso a gente chega a avaliar. Qual é o risco de uma SEC caracterizar aquele ativo como security e, desculpa a palavra, me ferrar no dia seguinte? Então, a gente chegou a olhar mais de 14 categorias de risco e 140 perguntas para falar se o ativo deve ou não entrar ou sair da nossa cesta. E aí sim, ele passou na nossa análise fundamentalista, é um ativo perene, de longo prazo, é o que a gente quer dar exposição para o nosso cotista, vamos olhar um pouco da análise técnica. Mas como é de longo prazo, nós não vamos olhar para trade. Eu não quero entrar hoje no ativo para sair amanhã e ganhar uma valorização curta. A análise técnica é muito mais procurando bons pontos de entrada e saída daquele ativo na nossa cesta, ou do capital de cotista que acabou de entrar na nossa cesta. Acabou de ter um aporte muito grande, a gente vai entrar com esse dinheiro agora nos ativos da cesta, ou nós vamos aproveitar e deixar ele um pouco em stablecoin, parado, etc., para reduzir a exposição do risco, e nós estamos num ponto crítico do mercado. Então, a análise técnica é muito mais para entender a alocação desses ativos na nossa cesta e o bom momento de entrar com esse capital ou sair da nossa cesta. Mas não é uma análise técnica com foco em trade, vamos dizer. E aí sim, cara, a gente passa para o último pilar, que é o mais importante, é o nosso diferencial, a gente acredita, e o diferencial da gestão ativa, que é a gestão de risco. A gente vai para a parte de análise on-chain e análise de sentimento, primeiro para definir qual, vamos dizer, a saúde financeira do mercado. Então, análise on-chain, eu vou olhar qual que é a parte da posição dos grandes players, como estão as carteiras dos grandes players da rede, os mineradores, por exemplo, eles estão desovando ou acumulando Bitcoin. Como está o fluxo de entrada e saída de Bitcoin nas exchanges. Como estão as posições das carteiras, o lucro médio de cada carteira. Tem uma métrica interessante que quando o lucro das carteiras sobe acima de 95% das carteiras em lucro, ele cai de novo para baixo de 95%, mostrando que começou a ter um movimento de curto prazo de realização de ganho dessas carteiras. Se o mercado também está caindo, é provável que essa realização se acentue e gere ainda mais um movimento de correção no mercado. Então, a gente olha toda a parte, holders de longo prazo ou de curto prazo, como que estão? Eles estão acumulando bitcoins ou eles estão desovando bitcoin? Novas carteiras estão acumulando, bitcoins estão surgindo ou não? Então, a gente olha toda essa parte on-chain para primeiro entender a saúde financeira da rede cripto. E acho que isso é um diferencial que a blockchain permite em cripto. E aí, com essa análise on-chain, a gente, por exemplo, hoje tem 15 indicadores on-chains para tentar determinar topos locais no Bitcoin, para realmente fazer a nossa estrutura em relação a esse risco do momento do mercado. A gente passa para a análise de sentimento. A análise de sentimento é muito para olhar para o mercado de derivativos, que aí a gente vai olhar a parte, por exemplo, igual eu já citei antes, de open interest, como está os contratos futuros, como está a relação de long para short, como está, por exemplo, o CVD, a microestrutura do mercado, se tem, por exemplo, gente fazendo uma posição no mercado futuro e crescendo uma posição de compra no mercado futuro. Isso tem como detectar quando você usa essa análise agregada dessas exchanges derivativos. Mapas de liquidez, por exemplo, de liquidação. Você sabe que o pessoal está alavancado lá 5x, 10x, 50x, 100x. Qual é o ponto de liquidação dessas posições abertas? Eu sei que hoje, por exemplo, olhando a alta alavancagem, vamos falar aí, questão de no máximo um dia de posição e a pessoa que está alavancada acima de 20 vezes, a gente discutiu isso no grupo também, tem uma forte liquidação em 65 para cima e uma liquidação para baixo muito menor. Então, o mercado no curto prazo pode dar uma perna de alta para buscar liquidez nesses pontos, mesmo que ele vai cair. Quando você olha a mais longo prazo, como que está esses mapas de liquidações? É exatamente nesses pontos chaves do mercado, associado a essa saúde financeira, que os dados on-chain me revelam, que eu vou fazer, aí sim, a minha gestão de risco, utilizando operações estruturadas com opções. Por que opções? Cripto é muito volátil. Você vê aí no exemplo, por exemplo, do conflito de Israel e Irã, o Bitcoin saiu de 67 para baixo de 60 e voltou no mesmo dia para 65 e nós estamos aí agora dentro desse carrossel que nós encontramos. Só que quem colocou um stop técnico em 60 ou 59, que era o nível técnico de 65 dias atrás, quando a gente rompeu o 59 e foi buscar a TH anterior, tomou um stop e viu o Bitcoin indo para 67 e ainda ficou com o dilema de compra agora, porque vai continuar a perna de alta,
mas se cair eu estou preso no topo, além de ter vendido no fundo, o que eu faço? É realmente um cripto, pela volatilidade, isso é um dilema muito sério. O pessoal toma as clássicas violinadas, né, e fica fora do mercado. Como a nossa tese é que ainda tem vários gatilhos de alta nesse mercado, que esse mercado ainda vai crescer bastante nos próximos 1 ou 2 anos, pelo menos, a gente quer estar exposto, então a gente usa as opções exatamente para criar uma estrutura defensiva, para se proteger dessa volatilidade, para reduzir a nossa exposição no cenário de queda, mas sem correr o risco de sair do mercado. Então a gente tinha estruturas protetivas em 60, quando estava 65, 67, a gente criou de 60 para 53, que é outro nível técnico, para curto, médio e longo prazo. Pagamos um prêmio pequeno por isso, por estar fazendo esse tipo de estrutura financeira. Só que se o mercado falar em 59 como foi, eu não estou fora dele. Ele voltou para cima, eu continuo dentro. Se ele cair, eu estou fora ainda, mas se ele subir, eu estou dentro. Então, é uma gestão de risco muito mais segura, para assim dizer. Por exemplo, por $500 por Bitcoin, eu teria uma proteção que, se subir, é $500 a menos. Eu recupero isso com o nosso asset picking, que é muito bem feito. E se cair, eu já estou protegido com essa parte do capital. Acho que é um grande diferencial da nossa gestão. Eu acho, primeira coisa, parabéns pela explicação aí, pela didática que você coloca isso, Luiz. Acho que poucas vezes eu vi alguém explicar um processo de investimento de forma tão fácil e rápida, até se a gente for, você explicou o processo inteiro aí, que demora dias, etc., né, até para ser feito e ser analisado em pouco tempo, e acho que deu para todo mundo pegar assim, o quão complexo esse processo de investimento acaba sendo, né? Então, assim, todos os investimentos que a gente faz, uma das coisas que eu sempre falo aqui, que acho que é importante, cara, você tem que saber no que você está investindo, né? Aqui claramente se mostrou a forma como você chega e fala, ok, eu analisei o ativo, analisei as pessoas, analisei a narrativa, analisei o gráfico, analisei o mercado, foi tudo ali para a gente conseguir ter aí a segurança ou a confiança de que você está investindo e está no rumo certo em relação a isso. Acho que é bem interessante a forma como você colocou isso. Legal. Entrando um pouquinho nesses ativos em si, eu queria agora talvez explorar um pouquinho um a um, e acho que a gente não tem como fugir de começar pelo Bitcoin, né? Então, assim, qual que é a tua visão do Bitcoin? O que ele é, né? E como é que você acha que ele vai se perdurar aí? Como é que você acha que ele vai se desenvolver aí nos próximos anos? Cara, primeiro, não tem muito história, né? O Bitcoin é a rede computacional mais segura do mundo. E é tido por uns como o ativo mais hard asset, né, que existe, por assim dizer. Então, ele vai continuar sendo o carro-chefe desse ecossistema. Ele é, por mais que o pessoal fale até que não, uma proteção edge contra o sistema financeiro atual. Eu não estou falando que ele veio para desbancar o dólar. Estou falando que uma possível falha, reset ou qualquer outra coisa do sistema fiduciário, ele vai proteger o efeito de cauda na sua carteira. Então, ele tem que estar ali como parte do portfólio de qualquer investidor hoje. Isso é uma certeza muito clara para mim hoje. E não só isso, como estabilidade geopolíticas, né, o Gustavo? Assim, você vê países aí que estão em guerra, como o Bitcoin é um meio de escape para a própria população, ou até países que têm uma inflação crescente, como o Bitcoin já está em ATHs, para assim dizer. Então, eu acredito muito que o Bitcoin é o carro-chefe desse sistema e vai continuar sendo, ele não vai perder seu brilho no curto, médio ou longo prazo que seja, né? E aí a gente entra um pouquinho no que você falou em relação ao Bitcoin. Primeiro, cara, a história meio que repete, não se repete, mas rima, né? É um velho ditado que nós temos aí. Mas se a gente pega, por exemplo, todos os outros halvings, o primeiro catalisador que a gente tem do Bitcoin, nos halvings, o Bitcoin sempre teve 3 grandes fases. Primeiro, um pré-halving, né? Que ele teve uma correção, uma retração pré-halving, uma acumulação pós-halving, onde fica semanas lateralizando, como nós estamos agora, acumulando na próxima perna de alta, e uma explosão parabólica no fim desses 3 estágios do halving. Só que esse halving foi totalmente diferente dos outros. Por quê? Geralmente o Bitcoin tem uma perna de retração de todo o bear market de 61,8%. Então você vai lá, o Bitcoin cai da TH até o fundo do bear market, volta a 61,8% em média, até o nível de Fibonacci bem clássico. E aí ali ele consolida, tem a retração pré-halving, onde ele cai também de novo. Em 2016 ele cai 42%. No outro halving de 2020 ele caiu 19%. E a gente teve agora, em março e abril, 2 correções de 18%, onde o Bitcoin foi de 70 e poucos para 60. Então está condizente com os outros halvings. Mas o grande diferente aí é que o Bitcoin atingiu uma TH antes do halving. Uma coisa que era totalmente inédita. A gente não teve essa retração até 61 para até a correção pré-halving. A gente foi até a TH para depois ter essa correção. E aí, ao meu ver, isso pode gerar um ciclo mais curto.
Porque a gente tem um ciclo do Bitcoin muito característico, que do halving até o topo do Bitcoin passa geralmente 450, 550 dias. E isso foi desde o primeiro halving, bem observado. Só que, desta vez, para a gente ter atingido uma TH antes, e até estou considerando um pouco dessa tese nos nossos investimentos, para olhar para a parte de quando realizar o capital, criar uma estrutura mais protetiva do topo, se você pegar, em vez de ser, por exemplo, o halving, mas o topo, a TH, como a marcação desses 450, 550 dias de alta, né? Então, a gente fala que o evento, na verdade, não é o halving, sim a TH em si, nós vamos ter, na verdade, um ciclo mais curto. E aí nós vamos ver o final desse ciclo agora no final de dezembro até o primeiro quadrimestre do ano que vem. Só que, por outro lado, nós temos ainda fatores, gatilhos de alta que não estão precificados. Primeiro, o ETF. Ele foi claramente, para mim, o que ocorreu, né, que levou a esse rompimento de 61,8 da retração pré-halving, né, que a gente sempre vê, até a TH, foi o fluxo de capital que veio do ETF. E esse fluxo ainda está muito no início. Isso é fato. O segundo ponto aí é que a gente tem gatilhos que ainda nem foram precificados e não ocorreram. Exemplos, uma redução da taxa do mercado americano, possivelmente vai ser adiada para o segundo semestre, mas mesmo assim ela vai vir cedo ou tarde. Um programa que seja de quantitative easing, famoso money print, que também eu acho que nos próximos dias vai vir cedo ou tarde. Isso tudo são gatilhos de alta para o mercado, principalmente de ativos de risco, como o Bitcoin, que vão vir no curto, médio prazo. Eles ainda não estão precificados e eu acho que vão gerar uma próxima perna de alta. Então, nós temos aí o halving e todo esse cenário macroeconômico que eu ainda acho que pode vir a refletir bem positivamente no preço do Bitcoin. E aí, assim, Gustavo, uma coisa que eu aprendi são duas coisas na vida, né, em relação a investimentos. Um é, se você não está confortável com a sua posição, principalmente Bitcoin, renda variável, é porque você está mais exposto do que deveria de alguma forma ou alavancado. A verdade é essa. Se você estivesse dentro da sua gestão de risco, dentro do que você está se expondo ao risco dentro da renda variável, né? Então, ali é a mesma coisa. Voltando um pouco atrás, desculpa, que você falou e veio agora na minha cabeça, abordagem direcional, quando uma abordagem não direcional, né? Cara, totalmente diferente. Uma abordagem não direcional, nós estamos ali pegando, por exemplo, colocando um ativo no stake para render 30%, nós vamos comprar 1.000 AXS, colocar no stake dentro da rede Ronin para render 35% ao ano hoje. Para eu shortar AXS dentro das corretoras, principalmente as reguladas, por exemplo, eu vou pagar 10% ao ano. Shortar a mesma quantidade de ativo para estar neutro, agnóstico ao preço. Se subir, eu ganho numa ponta, se cair, eu ganho na outra, não me importa o preço. Eu vou pagar 10%. Se eu estou ganhando 35%, pagando 10%, eu estou com 25% de spread, com risco apenas da contraparte, vamos dizer aí. Vai ser um risco direcional do mercado. Só que esse investimento de renda fixa, o ganho é limitado e tem outros riscos associados, como smart contract, de contraparte, plataformas. E o outro não, é uma abordagem direcional, nós estamos expostos ao ecossistema em si. É uma renda variável, vamos dizer. É mesmo que você comparar a renda fixa com renda variável. São duas classes de ativos totalmente diferentes, voltadas para dois públicos totalmente diferentes, né? Então, assim, de uma forma geral, voltando aí ao que eu estava falando com você, a nossa tese engloba essas questões de renda fixa, de renda variável, de sempre procurar maior rentabilidade para as cotistas, por exemplo, mesmo que eu estou expondo a cripto. E nossa tese é direcional. Mas meu capital ali está parado em stable, está parado em Bitcoin, qual a melhor forma de deixar aquele capital rendendo enquanto ele está parado dentro de uma tese fundamentalista que o nosso fundo propõe para os nossos cotistas? Tá bom. Pode falar, desculpa. Não, uma coisa que tá vindo na cabeça aqui é um pouco dessa discussão que até 2, 3 anos atrás a gente tinha o mercado cripto muito separado do mercado financeiro tradicional, né? E quando você está explicando um pouquinho da parte agora de como é que a parte de análise que você faz, você citou guerra, citou pressão monetária, citou a parte dos Estados Unidos aí de baixar juros, não citou, mas estava implícito o problema que a gente está tendo com o Ien aí, que está na berlinda já faz um tempo também, que está todo mundo analisando o mercado financeiro tradicional. Claramente, o mercado financeiro tradicional é um dos vetores importantes para fazer análise de preço em cripto, e cada vez eu acho que vai ser mais. Como é que é a tua visão sobre isso? O quão você analisa o mercado financeiro tradicional, o quão você analisa o mercado cripto, como é que você pesa isso na decisão? Perfeito. Cara, a análise nossa vamos falar, de curto, médio prazo, é baseada basicamente em indicadores técnicos e on-chain, e essa análise de sentimento, né, que revela muito a saúde financeira do mercado cripto.
Mas a nossa análise fundamentalista, a nossa macro, a nossa análise de longo prazo, aí entra critérios muito mais macroeconômicos e geopolíticos para poder realmente definir o nosso nível de exposição do longo prazo do ativo. Se a gente realmente continua com uma tese fundamentalista de longo prazo de alta, ou realmente está vindo para um cenário mais de queda, e aí sim a gente olha, por exemplo, primeiro, né, na gestão micro, semanalmente, todos os eventos econômicos relevantes, a gente acompanha e geralmente gera posições perto desse evento. Essa semana nós vamos ter uma reunião do FED, por exemplo, e isso vai impactar o mercado, de acordo com o que ele falar, e a visão que ele der, a leitura da entrelinha ali em relação à taxa de juros. Semana passada nós tivemos o IPCE, né, o índice do core americano, tivemos o número de desemprego, e tudo isso diretamente, você falou também da questão da moeda japonesa, o ien, tudo mais, o cenário macro, tudo pesa, no fim do dia, vamos dizer, na disponibilidade do dinheiro que pode fluir para o capital de risco. E no fim do dia, o Bitcoin é o ativo mais líquido do planeta. Então, negociado ali 24/7 global. E quando se busca liquidez, você vai buscar primeiro no Bitcoin. Então, com certeza, norteia a nossa tese de investimento. Mas no critério muito mais, vamos dizer, de longo prazo do que de curto prazo. Porque no curto prazo, é uma volatilidade que até pela nossa estrutura de opções, a gente dá boas-vindas para ela, e ela serve até para a gente acumular o ativo dentro da nossa tese fundamentalista. Agora, quando esse macro realmente muda a nossa visão fundamentalista, aí é a hora da gente talvez mudar nosso posicionamento, nossa exposição ao risco. Se ajusta, né? Tá bom. Pulando do Bitcoin para Ethereum, como é que é a tua visão da Ethereum? Como é que essa toda inovação que começou no Bitcoin, a questão de, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás, afeta a rede Ethereum? Como é que você está vendo isso? Perfeito. Acho que só porque você citou talvez essa evolução dentro do Bitcoin, cara, eu estou acreditando que é ordinal, runes e tudo mais que a gente está vendo em relação às leis 2 do Bitcoin, né? E mais do que isso, cara, primeiro isso tudo é bem-vindo. Essa inovação do Bitcoin é muito bem-vinda ao meu ver. Primeiro que o Bitcoin é uma tecnologia aberta e permissionada. Qualquer um pode experimentar, qualquer um pode criar em cima desse protocolo. Se essa aplicação vai ser usada ou não, depende da comunidade, da aceitação do mercado. E, no fim do dia, Gustavo, assim, vamos pegar a analogia de Bitcoin para ouro. O Bitcoin é chamado de ouro digital. O ouro tem diversas aplicações industriais. Por que o Bitcoin não pode ter outras aplicações a não ser uma reserva de valor? E voltando à tese aí do Bitcoin, aproveitando o gancho, no futuro, até como próprio descrito no paper do Satoshi, o Bitcoin vai viver de taxas da rede, porque a própria remuneração do bloco de Bitcoins vai ser ínfima. E a gente viu agora recentemente no Half, no bloco 840 mil, que foi a maior taxa de transação de um bloco na vida. Geralmente, o Bitcoin foi reduzido de 6 para 3 na recompensa, assim, 6,5 para 3,75, né, na prática, mas a recompensa, o valor total do bloco foi de 37,6 bitcoins. E a taxa por transação por V-byte, que era de 100 sats por V-byte, foi para 1.800 nesse bloco. Então, nós vimos aí o quanto ordinal, o quanto a geração de demanda nessa rede, de utilizar essa rede, aplicações centralizadas, que não seja apenas transações de reserva de valor, gera como benefício para a rede do Bitcoin. Talvez seja o futuro da sustentabilidade do Bitcoin. Eu não sei se é original, Rune veio para ficar, se é só uma modinha igual NFT que vai passar, mas o ponto é que qualquer experimento é muito bem-vindo, principalmente por gerar demanda e tração e tornar a rede mais sustentável. E aí, vindo esse movimento do Bitcoin, né, eu ainda acho que ele não representa risco para Ethereum e, vamos dizer, para as demais redes, assim, né? Por quê? Porque, na verdade, cara, primeiro, Ethereum. Ethereum é o carro-chefe, o grande laboratório de experimento das altcoins. É onde toda essa inovação passa e também é absorvida das demais altcoins e o coração de todo DeFi, da parte smart contract. Eu não vejo isso mudando no curto prazo. E o Ethereum tem um problema muito maior que se preocupar do que é simplesmente o Bitcoin começando a trazer esses experimentos para dentro da rede dele, do que é a escalabilidade, né? Que a gente ainda não resolveu. O Ethereum está caminhando para essa solução de escalabilidade. Eu acho que a gente vai começar a ver, não só no Bitcoin, mas no Ethereum, em diversas outras blockchains, aplicações matadoras nos próximos anos, quando a gente resolver essa questão de escalabilidade. É o grande calcanhar de Aquiles em cripto hoje, igual foi na internet, né, anos atrás, a gente teve uma mudança completa na internet, que a gente passou para ela de banda larga, a gente voltou ali daquelas aplicações que rodavam em cima do TCP/IP, internet escada,
Baixar uma música demorava horas. Eu lembro que a gente instalar um jogo no computador era 2 dias baixando o jogo, um da vida. Então, assim, a gente passou para stream, CDN, voz sobre IP. Isso foi com o advento da banda larga. A mesma coisa está acontecendo com o cripto. E Ethereum é o grande laboratório disso tudo. Então, Deixa eu eu não acho perguntar, que Ethereum sofre risco, sabe? jogar uma pimentinha aqui nessa discussão. Uma das redes que fala que resolveu isso é a Solana, né? Que já tem escalabilidade, etc. E aí, o que você acha da Solana, Luiz? Cara, fake news. Na verdade, me desculpa, eu não sou muito advogado da Solana, não, porque a Solana, apesar de ser uma rede que se preza por ter transações por segundo altíssimas, né, terabytes de transações por segundo, mas é uma rede que faz o tempo todo, cara. Eu não sei se você já experimentou utilizar a rede Solana, principalmente nessa febre de meme coins, né? E eu brinco muito com todo o ecossistema cripto, até para sempre estar atualizado em relação a ele. Qualquer febre de cripto, eu vou estar lá naquele nicho da bridge, daquele protocolo testando. Cara, eu não estou brincando, Gustavo, assim, é minha experiência pessoal. A cada 10 transações minhas, 8 faz na rede Solana. Graças a Deus o custo é baixo. Então, assim, entrega, valor, entrega. Ela virou a modinha da vez com essas meme coins, que antes era BSC, que a própria Ethereum, no último DeFi Summit que a gente teve, em 2020, 2021. Hoje a bola da vez das meme coins é a Solana. Mas, no fim do dia, cara, a rede mais faz do que funciona. Minha visão pessoal. Eu ainda acho que ela vai crescer em valorização, mas não é uma rede que eu teria no meu portfólio de longo prazo e eu acho que não ameaça a Ethereum. A escalabilidade da Ethereum está sendo desenvolvida e a estabilidade e segurança da rede Ethereum é muito maior e acho que são quesitos mais importantes do que a escalabilidade no primeiro momento. Tá bom. Então, um pouquinho, alguns temas mais de cripto e mercado financeiro, a gente não pode deixar de falar sobre DeFi, né? Então, um pouco aí de finanças descentralizadas, né, com soluções que nem, sei lá, Uniswap, Compound, etc. Qual que é a tua visão sobre isso? Isso aí vai ser alguma coisa que vai concorrer com o mercado financeiro tradicional ou vai ser uma tecnologia que vai ser incorporada no mercado financeiro tradicional? Como é que você vê essas questões de DeFi, Luiz? Perfeito. Primeiro, cara, eu não gosto muito do termo DeFi. Eu não tenho o menor termo para definir isso, não, porque quando você fala de smart contracts, não necessariamente smart contracts são descentralizados. A gente podia talvez falar de redes permissionárias, por exemplo, grande exemplo aí de smart contracts centralizados. Mas a gente podia falar talvez de uma internet das finanças, não sei qual que é melhor nomenclatura que a gente chama aí, mas tudo bem, vamos seguir com o DeFi só para manter a conversa, mas é muito maior do que DeFi. É como você tornar programável e reduzir os intermediários dentro do sistema financeiro. Então, DeFi é muito legal quando você fala que você de ser seu próprio banco, seu credor, mas, de uma forma geral, muito mais do que isso, né? Eu acredito que entregar uma rede, não sei como eu posso falar, mas talvez aplicações financeiras sem a necessidade desses agentes intermediários de confiança e com menores custos, porque você está reduzindo as camadas de intermediação dessa rede. DeFi surgiu ali em 2020, 2021, com o conceito de Wind Farm, onde os DGs faziam aqueles stakes, assim, de stakes, buscando rentabilidade. Eu lembro como não era fácil, cara, você pegar, por exemplo, emprestado 10% cake na Binance e colocar para render dentro da BSC 100%. Obrigado pelos 90% livre de risco. Só o risco da contraparte. E hoje, esse tipo de coisa realmente caiu. Mas você vê claramente ali que, à prova do tempo, o DeFi entregou o que ele prometeu. A gente teve a crise aí da FTX, da Luna, stablecoins caindo. Você citou um exemplo aí de alguns protocolos, né? Compound, Curve. Pô, o fundador da Curve tinha um colateral de empréstimo em cima da própria moeda dele, né? Que era de milhões de dólares, milhares de dólares, centenas de milhares de dólares de USDC. E aí, com a queda do bear market, a posição dele ficou comprometida. Tinha um risco realmente da Curve perder 0,5, causar uma liquidação em cascata, que ia derrubar o mercado inteiro, não só da Curve, mas de cripto em si, de DeFi, podia quebrar a Eve com bad debit, por exemplo. Só que o protocolo funcionou como deveria. Todo mundo ficou trincado ali de medo, e o protocolo não tinha como mudar a regra do jogo. A regra do jogo estava ali definida, ia funcionar dessa forma, e você que compra, você que suba o preço, você que devolva o capital, se vire, porque a regra do jogo é essa. Então, o DeFi, para mim, cumpriu a promessa e se mostrou extremamente resiliente ao tempo. E aí sim vem o quê? Cara, hoje cripto é um grande experimento. Tudo em cripto é um grande experimento. E há um potencial enorme de DeFi dentro de redes descentralizadas, permissionárias. E eu acredito sim que novas soluções financeiras estão sendo desenvolvidas e elas vão ser incorporadas ao TradFi, no mercado tradicional, claramente. E vão coexistir com soluções, por exemplo, a parte de DeFi mesmo, como CDBCs.
eu acho que essas CDBCs, né, depois a gente pode voltar no tema, mas provavelmente vão coexistir com as soluções descentralizadas e vão existir intermediários que façam a ponte, fazer a interoperabilização entre esses dois ecossistemas. E aí, sim, DeFi não é ameaça aos bancões, cara. Na prática, eles vão incorporar esses conceitos e vão oferecer isso dentro de suas próprias redes permissionárias. DeFi é muito mais ameaça às fintechs. Sendo bem sincero, a minha visão para você. Aí imagina, por exemplo, cara, você tem aplicações pagando juros por minuto, tem que ser juros diários. Você tem protocolos de lend, que você pode pegar um empréstimo e trazer ele para o mercado tradicional. Você vai lá, deixa o seu ETH na Curve, em outras plataformas, pega o SDC, traz ele para o mercado tradicional e reempresta esse valor. As DEX derivativas que surgiram agora, quanto que elas estão inovando nesse ecossistema de cripto e trazendo inovação até para SEX. Você fala de DeFi, nós vamos puxar aí agora o tema de RWA, Real World Assets. Eles estão estritamente conectados. Acho que talvez uma próxima perna de DeFi venha exatamente a partir desse RWA. E as stablecoins nada são mais que a primeira representação de RWA dentro do DeFi. Então, eu ainda acho que o ecossistema de DeFi tem muito a crescer, ele ainda tem que resolver essas soluções de escalabilidade e que provavelmente essas CDBCs e moedas privadas vão coexistir com esse ecossistema DeFi e não competir diretamente com ele, sabe, Gustavo? Entendi. E aí a gente entra nesse cenário que a gente vai ter, sei lá, RWA, stablecoin, CBDC, tudo meio o dinheiro tokenizado, os ativos tokenizados, cota de fundo tokenizado. Como é que você está vendo o desenvolvimento disso, Luiz? E até pegando um pouquinho talvez da bola de cristal aí de quem está no dia a dia. Quando você acha que você vai ter tokenização de cota de fundo, por exemplo, que é uma coisa que aparentemente do ponto de vista técnico não é difícil, mas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legal, do ponto de vista até técnico, você tem que ter todos os ativos tokenizados antes, em qual rede, você tem um monte de discussão aí para chegar nisso. Esse negócio está muito longe ainda, você acha? Cara, eu acho que é questão de tempo mesmo regulatório, o negócio você falou muito bem, tecnicamente falando, os smart contracts já são possíveis de tornar toda essa estrutura de fundos, já falando um pouquinho dela, tokenizáveis, né, remover esses agentes de confiança da rede, como administrador, custodiante, pode até diminuir a participação deles, reduzindo custos, né? Mas o primeiro ponto que você falou muito bem é a questão regulatória. Como que vai ficar a questão das cotas? O fechamento hoje é o fechamento diário. Ele vai ser minuto a minuto, ele vai ser diário, vai ser no horário que o gestor estipular. Como funciona a questão de no imposto, compliance, para você ter uma abrangência maior daquele ativo ou distribuir em blockchains públicas? Quem que vai regular essas questões? Sobre fundos diretamente tokenizados, que você falou. Eu acredito que o desafio, como te falei, é muito mais regulatório legal, e ele está sendo trabalhado, né? Acho que o dia a dia aí tem que citar o regulador a querer entrar nessa área, porque ele não é, vamos dizer, ativo, né? Ele é reagente, então realmente tem que começar a surgir a demanda nisso, uma conversa com ele nisso, mas o que falta hoje é muito mais uma questão de regulatório do que qualquer outra coisa para isso acontecer. E Tá minha visão pessoal, a prazo de 2, 3 anos, talvez a gente vai começar a ver cotas de fundos tokenizadas, né? E falando um pouco das CDBCs, stablecoin que você trouxe, né, Gustavo? Assim, de uma forma geral, tudo vai ser tokenizado. Isso é uma visão muito clara. Stablecoin é o maior case de cripto hoje. É a primeira forma de tokenização que a gente teve. É o que o Bitcoin deveria ter sido por meio de pagamento. E hoje você já tem essas stablecoins, por exemplo, lastreadas em título de tesouro, tendo rendimentos diretamente conectados a ativos do mundo real. Só que para escalar essas stablecoins, o primeiro grande desafio que nós temos, principalmente as stablecoins lastreadas em dólar, né, aqui no Brasil é um pouco mais evoluído em relação a isso, é o respaldo de agentes do mercado tradicional, do regulatório nesse sentido. Então, quando você vê, por exemplo, essas instituições lá fora, seja emitindo suas próprias moedas privadas, ou utilizando essas stablecoins dentro das suas aplicações, aí eu realmente acho que é o momento que a gente vai ter uma explosão de cases de uso e essa interoperabilidade em stablecoins e CDBCs. E de uma forma geral, se você, eu tenho essa visão, se stablecoin, mesmo todos os problemas de falta de transparência, já tem essa pegada, já domina o fluxo de capital em cripto, imagina quando você pegar uma CDBC, que não tem essa questão de lastro, de confiança, porque lastro por lastro, eu também não acredito que dólar e essas outras moedas têm, né? Uma brincadeira à parte que eu trago muito aqui, dólar vem desde de 1970, né?
mudou para moeda fiduciária, nosso experimento, né? E moeda fiduciária que vem da fé, ou seja, acredita que vai dar certo. A verdade é essa, não está mais lastreado em reservas de ouro. É lastreado muito mais em poder bélico e outros critérios que acho que não vale a pena entrar aqui agora. Mas, de qualquer forma, quando surgiram as CDBCs, se hoje um stablecoin como o SDT, que ainda tem um problema de transparência, traz essa tração toda, imagina se tiver um CDBC, todo o lastro, garantia do sistema regulado, e poder utilizar ela não só dentro das redes permissionárias, como também trazer criativo para redes públicas e operar ele dentro das redes públicas. E aí vem o fato, CDBC é inevitável. 90% a mais dos bancos centrais já estão desenvolvendo suas próprias soluções CDBCs. Ele é um dinheiro programável, você pode colocar validade do dinheiro, juros imediatos, juros negativos para poder incentivar o consumo, herança, tudo isso reduzindo intermediário e mínimo custo. O que eu não gosto da CDBC em si é a falta de privacidade, a abertura completa dos seus dados, e você assumir, por exemplo, um risco de segurança jurídica, um risco do país, que você com a CDBC continua nela. Em cripto, eu acho que um grande diferencial em cripto, e até o que eu recomendo, além da potencial especulativo, né, dessa classe de ativos, ter no seu portfólio, é exatamente você estar um pouco fora da jurisdição local do seu país, que você ter um mecanismo de defesa a riscos internos do país, a riscos regulatórios e segurança jurídica. Em CDBC isso não existe. Do dia para a noite você pode ter seu dinheiro confiscado, como alguns casos de CDBCs na China que estão testando. Então, eu acho que é um caminho, eu acho que é um dinheiro superior, eu acho que é uma inovação tecnológica que veio para ficar, como moeda para o governo mesmo, que é quem vai impor isso, é muito melhor. Ele vai ter rastreabilidade, transparência, controle, pode comprar imposto na movimentação da moeda em si, na fonte, mas, na prática, eu não gostaria desse movimento, apesar de saber que ele é inevitável, porque eu acho que ele pode ferir aí uma questão de privacidade, de abertura de dados, e eu acho que eu estou em cripto, em parte do meu portfólio, exatamente para ter uma válvula de escape de todo esse sistema. E a CDBC é exatamente esse sistema. Então, eu tenho um pouco desses mixed feelings que você está comentando também, Luiz. Pois é. Mas eu acho assim, acho que ainda bem que a gente tem o Bitcoin e cripto, que a gente tem essa saída hoje, que há 15 anos atrás não existia, né? Ele dá essa possibilidade da gente sair da moeda fiduciária, que há 15 anos atrás não existia, né? Não tinha outro, né? Então, assim, esse tal o Bitcoin. Por outro lado, a parte de CBDCs, como você mesmo falou, é inevitável e ela traz uma eficiência muito grande para o nosso dia a dia, né? Assim, muito da tecnologia de cripto que é embarcada nela, então ela traz muita eficiência. É o melhor dinheiro, isso é fato. Exato, e aí é muito mais fácil, a eficiência que ele traz compensa talvez algumas dúvidas, pelo menos na minha opinião, do que a gente tem, porque obviamente depende do governo, depende de quem vai fazer isso, depende de um monte de coisa. Né? Mas o governo troca a cada 4 anos, né, Cunha? Oi? Exatamente. O governo troca a cada 4 anos, esse que é o meu medo, cara. Exato, acho que esse é o medo de todo mundo, ainda mais falando de Brasil, que a gente vê esse negócio mudando da água para o vinho aí cada 4 anos, então esse negócio fica mais complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que o benefício que ele traz para a economia, para as pessoas vale e cabe a gente daí deixar um governo bom aí que não faça problema e vote nele para seguir. Acho que são duas discussões que tem que andar em paralelo aí para a gente andar, né? Luiz, a gente está chegando aqui mais no final, no tempo aqui mais ou menos. Eu queria te deixar agora um espaço aí para você deixar, sei lá, uma mensagem final aí para quem nos ouviu também. E também onde que eles entram em contato contigo aí para continuar essa conversa. Perfeito. Cara, primeiro, a gente ainda está muito no início, sabe? Eu acho que para quem quer ter uma exposição a cripto, quem agora está começando a andar para cripto, pode acreditar que está muito no início, tem muito a inovar, crescer, evoluir esse sistema. Pô, nós estamos falando, igual a gente começou a ler o papo de ETF, né? Se você olha para o mercado americano, o mercado é 10 vezes maior que o Brasil, e lá ainda os ETFs americanos nem estão expostos ainda na maioria das plataformas. Eles estão expostos a pouquíssimas plataformas. Os Wealth Advisors, a maioria deles ainda nem oferece cripto para os seus clientes. Fundos de pensão ainda não alocam capital em cripto. Estou falando lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Mesmo no Brasil, que está mais avançado em relação a cripto, ao regulatório, a nossa conversa diária com gestoras e Wealth Advisors ou Family Offices, a gente vê que o pessoal nem sabia que existe mercado de derivativos em cripto, que existe ETF em cripto. Então, nós estamos muito no início ainda. Procura se expor a cripto, seja pessoalmente ou seja através de terceiros, como fundos, gestoras. O mercado ainda só começou. E mais do que isso, Gustavo, a gente não teve tempo de abordar isso, mas vai ter uma mudança geracional, que a maioria não enxerga. Os adultos jovens hoje da nova geração, eles em breve vão assumir a riqueza da antiga geração.
E esses jovens são inerentemente digitais, cara. Eles já nasceram conectados à tecnologia. Eles priorizam valores individuais, eles priorizam experiências, eles querem ter o controle em suas mãos, eles encaram tecnologia, inovação de uma forma totalmente diferente, são mais receptivos a ela, né? Você pega o pessoal da SECA, a Yellen e outros, 70 e tantos anos de idade, eles já são muito mais aversos à tecnologia. E essa nova geração vai absorver esse capital, e o fluxo de capital muito maior do que a gente vê hoje, em ETF, se qualquer tipo de aplicação, cara, vai estar na mão dessa geração. Essa geração vai ter um olhar para cripto. Então, não acho que você está longe, sabe? O importante é, sim, estar exposto dentro da sua própria gestão de risco. Tem uma brincadeira, cara, que eu hoje em dia faço muito, mas como toda brincadeira tem o que de verdade, é louco hoje, não é quem tem cripto, não. É louco quem hoje não está exposto a cripto. Não só pelo potencial de retorno e exposição que essa classe de ativo teve, a consolidação dessa classe de ativo como ativo financeiro do mundo real, mas também pelas características inerentes desses ativos, como o próprio Bitcoin que você falou, de ser independente ao Estado, à nação, ao risco de segurança, ao risco do país. Então, o louco, na verdade, é que não tem uma pequena parte do seu portfólio em cripto. E o nosso dever aí, como parte dessa indústria, eu digo meu dever, o seu dever, é o dever do pessoal da Hashdex, qualquer um que está dentro desse ecossistema cripto, é educar e expor mais, e você faz isso muito bem com essas lives, essas entrevistas, sobre o que é o ecossistema cripto, sobre onde nós estamos em cripto, como o mercado tradicional está vendo cripto, como as soluções de cripto vão ser incorporadas no mercado tradicional. Esse é o nosso principal dever hoje para que essa indústria continue crescendo. Quem tem interesse um pouquinho de conhecer um pouquinho mais da nossa gestão, de ter uma exposição a cripto, né, vamos dizer, ao sistema cripto de uma forma mais segura, com menor risco, tá dentro dessas duas narrativas, né? A gente tem aí game hoje, IA, BRC20, que é dentro da rede de Bitcoin, DePIN, e todas essas narrativas de Bitcoin que a gente tem visto tomar forma, essa é realmente a nossa proposta, sabe? É dar exposição aos nossos cotistas, ao todo o ecossistema cripto, que esteja dentro da regulamentação e de forma segura, buscando rentabilidade para eles. Então, realmente pode acessar o site da Connect Asset, nos procurar. Eu adoro falar de cripto, eu estou sempre aberto. Se alguém quiser também me mandar um e-mail no luiz.martins, Luiz com S, luiz.martins@connect.com.br. Sempre vai ser também um prazer continuar esse papo aí, entrar nas narrativas e mais o que a gente tem aí a oferecer para esse mercado. E também agradecendo, Gustavo, o tempo, a sua disponibilidade e esse bom bate-papo aí que a gente teve. Tá ótimo. Não, fechado. Achei ótima a conversa, foi muito bom. Um monte de coisa aqui para olhar. E gostei muito da forma como você expõe, principalmente aquela parte inicial que você colocou de gestão. Achei bem legal o processo que vocês têm, o nível de detalhe, o nível de preocupação com todas as partes do processo, que é importante. Gestão, no final das contas, é um processo repetitivo, no final das contas, né, Luiz? Então, assim, tem muito repetição. Apesar de ter essa aura de que, cara, você acordou de manhã e falou, cara, tive aqui uma ideia espetacular de comprar ABC. Né? A gente sabe que não é bem assim, que tem um trabalho gigante para ser feito e que Tem um mês que eu estou estudando ABC antes e esperando o momento de entrar nele. Exato, e vai vendo. O pessoal só vê a sorte que você deu de entrar na hora certa, e não um mês ali regando o jardim antes da grama crescer. Exato, então acho que é um pouco isso. Então acho que é importante as formas como você colocou aí, toda essa discussão, e vale também, acho que não só para vocês, gestores, mas vale para todo mundo, na pessoa física também. É bom ter um processo, uma coisa, você deu ali vários pontos ali importantes desse processo aí para as pessoas também que querem eventualmente fazer da forma pessoal, própria, etc., tem um guia ali para seguir, para fazer um negócio também, não precisar acordar esse dia com aquela ideia brilhante que nem sempre vem. Né? Então, acho que é isso. Obrigadão, Luiz. Eu que agradeço, meu cara. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.